As ambições que nós pusemos como curadores foi de dar um panorama bastante amplo da escultura e da expressão em 3 dimensões na arte moçambicana, num período de mais de 50 anos. Outra ambição, outro objetivo, seria que, apesar do espaço e dos limites vários que tivemos, de começar o discurso e começar a nossa reconstrução nesta exposição retrospectiva de um período que antecede, cioè antes da independência do país. Logicamente já aconteciam coisas no campo das artes e então nós tentamos de ver e de mostrar uma certa evolução em linguagens, evolução em temáticas, evolução em técnicas, evolução em uso de materiais. Outro objetivo foi de tentar de dar nessa nossa escolha, é uma seleção logicamente, então tem uma componente bastante subjetiva, mas na nossa escolha de dar, de mostrar linguagens de artistas e de autores de várias partes de Moçambique, provenientes de várias partes de Moçambique, principalmente em relação artistas do norte, identificados normalmente como arte maconde, com artistas do centro e do sul do país. Outro objetivo e outra ambição nossa foi demonstrar que a escultura em cerâmica, em barro, era uma expressão artística, ou pelo menos alcançou níveis de expressão artística sem nenhum tipo de limite. Este também é um dos objetivos que nós pretendemos alcançar. Eu, de facto, dou uma importância particular a uma exposição deste tipo na minha qualidade de historiadora de arte, não é? Uma disciplina tão pouco desenvolvida no nosso contexto, onde há, evidentemente, muitas pessoas com olhares múltiplos sobre a produção artística, mas onde se tem esquecido muito aquilo que é preciso registar em termos da história da arte do país. Nós olhamos para os artistas, para os poetas, para os escritores, como aqueles que nos antecipam, aqueles que inventam mundos que ainda não são, mundos que podem ser ou mundos que devem ser. Olhamos para os artistas como aqueles que são capazes, digamos assim, de deconstruir criticamente ou apresentar o mundo como é, dizer o que ele pode ser. A tradição escultórica maconde, que é tão marcante também desde o início da independência, não é? Quando aquilo que foi o projeto da construção da nação, que foi alargado ao Moçambique inteiro, esta escultura teve um peso tão grande em todos os artistas, quer nos escultores, quer nos pintores, quer em todos os outros que usavam outras técnicas. Então, há aqui uma síntese muito interessante. Mas, claro, Moçambique tem muitas outras tradições escultóricas e também aqui temos mais uma, e aqui temos, eu vou dizer estas duas peças muito interessantes, porque é Chissano, que também é outra figura marcante aqui no Sul, não é? Ele, a partir da segunda metade dos anos 60 do século passado, ele se torna um escultor absolutamente fundamental na promoção, no apoio aos outros escultores, à volta dele, à volta da sua galeria. Aqui temos também esta presença. Chicane, que sendo originário
também do Sul, não é? A sua ida para a Beira, em 1970, o aproxima de outras tradições e é claramente distinto o seu trabalho. Então, me parece que à volta destas várias tradições, os outros artistas vão seguindo. Aqui está Macamo, também, que começa a trabalhar com Chissano, e ele, como por exemplo um Milhosi, são pessoas que algumas ficam mais marcadas por esta forma de trabalhar e outras se afastam do seu mestre, não é? Porque são outros contextos, querem fazer outras coisas, fazer outras experimentações. Uma vez que as nossas instituições elas estão vinculadas não só à produção artística que se faz em Moçambique, mas também esta ligação com os países falantes da língua portuguesa, o Brasil em particular, e os países falantes da língua francesa, né? Partindo da coleção das nossas instituições, nós pensamos a exposição e não foi pensado também em incluir coleções do Museu Nacional da Arte, da Temcel, que é uma empresa pública e privada, e que pode ter um papel fundamental naquilo que é a coleção da arte neste país, e de alguma forma incluímos também trabalhos de coleções particulares. A exposição, apesar de ter um tempo histórico bem alargado de 50 anos, ela não se resume de 75, de 1975, logo após a independência de Moçambique, para os dias de hoje. Tem trabalhos que fazem a ligação com anos anteriores a 1975, anos 60, por exemplo, que são as peças talvez mais antigas que temos nesta exposição. Como forma de colocar questões, colocar posicionamentos, colocar pontos de vista que acreditamos que a exposição vai provocar ou vai levar a várias reflexões. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada, e acreditamos que com esta exposição ela vai nos permitir, que já são trabalhos já feitos em outras iniciativas, mas também que podem ser feitas, nos permitir criar núcleos de reflexão, né? Posso dizer, com todo este trabalho feito pela curadoria, nós queríamos naturalmente entrar em diálogo contínuo e que partir também desta grande provocação, voltar a ver e a olhar para trabalhos que de alguma forma eles se vão perdendo no tempo por uma falta ou uma carência de registro que se pode ter sobre este artista ou sobre o que este artista está a fazer. São performances associados a objeto, são ações associadas a instalações, são fotografias associadas a documentos do artista ou performance de um dos artistas, e grande parte deste núcleo é um núcleo que tem por trás uma história da ligação com o público, da ligação com a ação, com a performance e com o registro teórico e o registro de imagem, né? Esta exposição é uma aprendizagem para nós, para mim principalmente. Eu estou também a participar nessa exposição. Então, para mim, sinto-me com uma grande honra estar a participar nesta exposição, encontrar-me com estes artistas que são os nossos professores hoje a expormos.
Os novos artistas também estão numa boa onda. Pessoalmente foi uma experiência muito enriquecedora. A área da escultura, da cerâmica e da instalação não é muito divulgada. Normalmente as exposições são com telas, pintura. Então aqui nós tivemos a oportunidade de visualizar o que foi produzido ao longo de várias décadas. É motivador porque durante um longo período sem exposição, a iniciativa do Centro Cultural Franco-Moçambicano, também do Centro Cultural Brasil-Moçambique, em trazer este programa neste período. Isto dá mais um alento aos fazedores de artes e cultura. Esta é uma exposição, na minha apreciação, é completamente diversificada no uso dos materiais, na sua composição, e trata-se, digamos assim, de um espaço onde estão presentes mais jovens, aqueles que estão em atuação e em trabalho neste momento, e que eu testemunho com, digamos assim, muita força, muita ênfase, o grande trabalho aqui feito, o trabalho de fazer um percurso histórico daquilo que é a nossa história. Um percurso histórico é sempre um percurso crítico, é sempre uma escolha, é sempre uma interpretação. Outros curadores interpretariam de maneira diferente e não deveria ser mais pertinente, mas a arte é feita da sua elaboração, do seu trabalho de apreciação crítica, da sua reelaboração histórica, e é isso que faz crescer, que faz cruzar as visões, que faz cruzar os sentidos de observação. Depois do espaço reservado no Centro Cultural Brasil-Moçambique, que eram 4 momentos, que eram origens, o movimento de arte contemporânea, os artistas dos últimos 15, 20 anos, que estão, de alguma forma, ligados ao movimento de arte contemporânea e também ao núcleo dos artistas dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, e uma pequena parte voltada para a arte pública, alguns dos monumentos, ou melhor, alguns monumentos feitos por artistas importantes que se afirmaram no contexto das artes plásticas, da pintura, principalmente da pintura e da escultura. Nós temos aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano artistas que são de alguma forma uma continuidade e um espelho das artes plásticas hoje aqui em Moçambique. Nós temos uma história de relações no campo das artes há muito tempo. No fim dos anos 80, houve uma muito importante exposição da arte Maconde em Paris, que foi um polo de atração sobre a arte de Moçambique e foi na origem de outras atividades de estudo e de documentação de aspectos da cultura multifacetada, da cultura de Moçambique. Em anos mais recentes, eu próprio fui envolvido numa exposição na Ilha da Reunião, que tentava investigar as raízes africanas na cultura da Ilha da Reunião, uma exposição que foi chamada Dominique Maconde, a partir do nome de um escravo que foi levado à força a trabalhar na Ilha da Reunião. Isto para dizer que nós temos relações no campo das artes com França há muito tempo e pensamos e esperamos que esta exposição possa ser um ponto de partida para um desenvolvimento de outras relações
de conhecimento e de divulgação da arte e da cultura do país. O que é que nós podemos aprender com isto? Como Centro Cultural Brasil-Moçambique e como Centro Cultural Franco-Moçambicano, é termos parte do nosso espólio documentado em exposição desta natureza, ter parte daquilo que nós escolhemos para que faça parte do ponto de vista de artistas que passam pelos nossos centros, do ponto de vista dos trabalhos que nós escolhemos para os nossos espólios, compreender que diálogo ele estabelece com aquilo que são as outras coleções e aquilo que é feito nos dias de hoje.